TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 27 de agosto. E você vai ver a seguir. Aumento de casos de estelionato deixa petropolitanos em alerta. Defensoria Pública recomenda retorno do transporte de pessoas com deficiência para tratamento médico em Petrópolis. ISP divulga aumento de registros de lesão corporal culposa de trânsito. Profissionais da educação de Petrópolis ainda não receberam os valores do dissídio coletivo. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que entre janeiro e junho deste ano, o número de casos de estelionato aumentou em Petrópolis. Foram registradas 1.170 ocorrências. Se comparado com o mesmo período de 2021, que registrou 416 casos, os números mais que dobraram. Golpe do Pix, do motoboy e até do FGTS. Os criminosos estão se aperfeiçoando cada vez mais e a cada dia surgem novas modalidades de golpes virtuais. Desta vez, a 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis tem alertado para que as pessoas fiquem atentas. Estelionatários têm se passado por funcionários de bancos. Eles pedem para a vítima baixar um aplicativo que dá acesso remoto ao celular e conseguem roubar dinheiro na conta. O advogado explica como o crime acontece. Quando a gente fala em estelionato, a primeira coisa que a gente tem que pensar é uma pessoa, o criminoso, que está tentando obter uma vantagem indevida, né? Mas ele não usa de violência ou grave ameaça, que em tese configuraria o roubo, e nem subtrai o produto de uma outra pessoa, que seria o furto. No estelionato é um pouco diferente. Ele cria um arcabouço ali de argumentação para convencer a própria vítima a entregar o bem. E assim ele obter a vantagem devida. Perceba que o estelionatário está preparado, né? Ele não é simplesmente um aventureiro. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que entre janeiro e junho de 2022, o número de casos de estelionato aumentou no município. Foram registradas 1.170 ocorrências. Se comparado com o mesmo período de 2021, que registrou 416 casos, os números mais que dobraram. Ainda segundo os dados, só em junho deste ano foram 192 casos de estelionato no município, um aumento significativo se comparado com o mesmo período de 2021, quando foram registrados apenas 80 casos na cidade. Conheço 250, graças a Deus, mas não caí nenhum. Tentaram me dar o golpe, mas não conseguiram. Pelo Facebook, alguém dizendo que morava em outro país, disse que tinha um grande dinheiro que precisava tirar do banco urgente. Aí queria minha conta e tudo, que o dinheiro ia ficar comigo, entendeu? Essa coisa toda. Aí eu levei na conversa até no fim para ver qual era a intenção, e a intenção era ruim, com certeza. Quando me ligam, eu desligo, não é? Nem atendo. A pessoa caiu no golpe do cartão de crédito, que passou uns dados pelo telefone e acabou devendo o cartão de crédito porque caiu nesse golpe. Infelizmente, aconteceu. O crime tem pena de 1 a 5 anos de prisão, mas, segundo o advogado, houve uma alteração no Código Penal por meio da Lei 13.228 de 2015, que aumenta de 4 a 8 anos a pena caso aconteça por meio eletrônico. O especialista conta que uma das principais dicas é estar atento. Caso já tenha caído, deve procurar a polícia. Não dê informação nenhuma por telefone. Se você recebeu um e-mail e você não tem certeza da procedência daquele e-mail, não acesse o link que enviar. Serve a mesma coisa para o WhatsApp. A Defensoria Pública recomendou ao prefeito Rubens Bom Tempo que retorne imediatamente com o transporte de pessoas com deficiência até os tratamentos médicos. O serviço foi suspenso no início deste ano. A denúncia aponta que pelo menos 27 crianças estão sem o serviço de transporte sanitário.
Na noite de segunda-feira, o 8º Núcleo Regional de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recomendou que Petrópolis retome de forma imediata o serviço de transporte sanitário para pessoas com deficiência que precisam do auxílio para o tratamento médico. O documento foi formulado a partir de uma denúncia de pais irresponsáveis que aponta que, desde julho, pelo menos 27 crianças sofrem com o acesso aos tratamentos continuados por causa da falta do transporte. Por isso, a Defensoria orienta que o serviço retorne de forma imediata. Nós procuramos a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, e considerando a resposta que eles nos deram, no sentido de que o programa de transporte sanitário em Petrópolis ainda estava em construção, e também considerando que essas crianças elas não podem ficar sem esse tratamento, a Defensoria Pública, através do Núcleo Regional de Tutela Coletiva, decidiu expedir essa recomendação, dizendo que as pessoas, os requerentes, as pessoas que necessitassem desse transporte, deveriam ser inseridas no programa imediatamente para que as pessoas tivessem acesso integral ao direito à saúde e que os tratamentos médicos não fossem interrompidos. Na recomendação, a Defensoria Pública afirmou que o retorno imediato do atendimento busca garantir o acesso à saúde para as pessoas em vulnerabilidade social. No documento, a Defensoria aponta ainda que a própria Secretaria de Saúde informou que o programa Pleno de Transporte para Pessoas com Deficiência ainda está em fase de formulação. A Defensoria orienta que o serviço seja retomado no programa de transporte fora do domicílio, ainda que de forma temporária, até que o programa de transporte intramunicipal esteja em integral funcionamento. Segundo a Prefeitura informou a Defensoria, foi estipulado um prazo máximo de 90 dias para iniciar plenamente o atendimento com transporte intramunicipal para pessoas com deficiência na cidade. Ocorre que essas pessoas elas estão sem esse serviço desde as chuvas que ocorreram em fevereiro e março desse ano em Petrópolis. Então, considerando esse lapso temporal que já completou 6 meses, em que o tratamento ele foi interrompido de alguma forma, os tratamentos médicos, a gente decidiu expedir a recomendação para que houvesse uma providência da Prefeitura imediata. A Defensoria atua hoje prioritariamente de forma extrajudicial, buscando uma solução para este caso. A recomendação do órgão para esses pais irresponsáveis é para que abram um requerimento diretamente com a Prefeitura, solicitando a retomada do transporte. Algumas pessoas elas já tinham pedido feito esse requerimento, e esse pedido ele foi negado anteriormente, em julho. E aí agora a gente solicitou que esses responsáveis fizessem novamente esse requerimento administrativo na Prefeitura, e caso houvesse uma continuidade, da omissão da Prefeitura em fornecer esse serviço, aí eles denunciassem novamente a Defensoria, e aí sim a gente vai estudar quais as medidas e possivelmente medidas judiciais que vão ser tomadas no futuro. Procurada, a Secretaria de Saúde informou que o transporte de pacientes com mobilidade reduzida foi debatido no primeiro Fórum da Pessoa com Deficiência. Segundo a Prefeitura, a discussão resultou no início de um estudo para viabilizar o transporte para tratamentos dos pacientes. A Secretaria ressalta que, neste momento, estão sendo estabelecidos os critérios para a inclusão do termo de referência relacionado às pessoas com deficiência PCD para o tratamento de saúde e que, quando a etapa for concluída, vai ser realizada a licitação. O Instituto de Segurança Pública divulgou que, em Petrópolis, o número de lesões corporais culposas de trânsito aumentou. Em 6 meses, já são mais de 200 registros. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Você sabe o que é lesão corporal culposa de trânsito? Muita gente acha que se resume ao atropelamento, mas a lei prevê muito mais que isso. Dirigir embriagado, apostar corridas em vias públicas, realizar manobras com veículos automotores e transitar em velocidade superior do que é permitido na via. Estas são algumas situações que colocam a vida de outras pessoas em risco. O trânsito não é brincadeira, a gente está falando da vida dos outros, não só da nossa, Então, quer apostar corrida, vai para a pista de kart, não é o lugar certo fazer isso no trânsito, As pessoas abusam um pouco também, entendeu? Não é só o trânsito, não. As pessoas também são um pouco abusadas. O pior é que às vezes o carro para e moto não, É muito perigoso, Na verdade, você, como pedestre, como motorista, você tem sempre que avaliar o que o outro vai fazer. O Instituto de Segurança Pública emitiu uma atualização
nos dados de lesões corporais culposas no trânsito em Petrópolis. Em 2021 foram 274 lesões. Já em 2022 o número impressiona, porque só nos primeiros 6 meses foram 204 lesões. Quando comparado às 2 primeiras épocas dos primeiros 6 meses do ano, o aumento foi de 19,30%. Entre as reclamações dos motoristas em Petrópolis estão as manobras feitas de maneira imprudente. Eles fazem umas manobras arriscadas aí durante o dia e a noite aí, dentro do trânsito. Eu acho que além de botar a vida em próprio risco, né? Além das pessoas que estão ao seu redor também. As motos vêm cortando, em tempo de causar acidentes, é complicado. Para motociclistas como Luiz Chaves, muitas vezes a questão é ter educação e respeito no trânsito. É educação, né? O cara tem que ter o mínimo, né? E saber que ele pode ser também, em algum momento ele é pedestre também. Então, né, tem que obedecer tudo direitinho, não fazer umas coisas erradas, mas enfim, tem muita gente, tem muito mal educado por aí. Você como motociclista já passou por problemas assim? Já, as pessoas acharem que só por você ser motociclista está fazendo errado. Mas a gente motociclista vê muito motoqueiro aí fazendo coisa errada. A pena de quem realiza este crime no trânsito é a detenção, de 6 meses a 2 anos. Além de ter a habilitação suspensa, também não vai poder renovar o documento. Na última terça-feira, os profissionais da educação de Petrópolis realizaram uma manifestação cobrando o recebimento do dissídio que está em atraso e também de reajuste salarial. A manifestação aconteceu em frente à sede da Prefeitura e à Câmara dos Vereadores. Julho é um mês que ocorrem os dissídios para os servidores públicos. Todos os anos há este reajuste no meio do ano, mas até o momento não foi divulgado um percentual e nem uma data provável. Este reajuste acontece para todas as categorias de servidores públicos, com recursos enviados pelo governo federal exclusivamente para este fim. A manifestação desta semana foi organizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. O nosso dissídio de categoria é no mês de julho. E, anualmente, nessa época, é o período de negociação, tanto de reajuste, quanto de reposição de perdas inflacionárias, quanto outros itens de pauta, né? No nosso caso, por exemplo, nós estamos pedindo vale alimentação, entre outras questões. De acordo com o sindicato, o pedido de reajuste é de 20%, levando em conta as perdas salariais dos últimos 2 anos devido à pandemia da Covid-19. O CEP chegou a se reunir com a Prefeitura, no entanto, um percentual não ficou decidido. Mas durante a reunião, ficou definido que a proposta seria divulgada até o dia 20 de agosto. No entanto, até hoje, os profissionais aguardam uma contraproposta. Na terça-feira, os profissionais que manifestavam não foram recebidos por nenhum representante da Prefeitura. Então, quando nós chegamos à Prefeitura, fomos informados que não havia ninguém do governo no prédio que pudesse nos receber, e até estranheza, porque ainda eram 17 horas, né, o horário de funcionamento regular, e ficamos lá até as 18 horas, não teve ninguém para nos receber, e aí nos encaminhamos à Câmara para cobrar dos vereadores justamente esse posicionamento, esse apoio dos vereadores em relação à causa, que não é só da educação. Esse dissídio é de todos os servidores da Prefeitura. De acordo com o sindicato, desde esse dia, os profissionais ainda não receberam nenhum posicionamento do governo municipal. Estes recursos são pagos com verbas carimbadas e específicas para estes reajustes, o que significa que esse dinheiro não pode ser direcionado para outro fim. O dissídio da categoria sempre era respeitado. Nos 2 últimos anos, nós tivemos esses problemas, né? E não tem mais a questão da alegação da pandemia ou da própria situação das chuvas, né? Do que aconteceu na nossa cidade, toda aquela tragédia que abalou nossa cidade, porque as verbas da educação são verbas carimbadas, verbas federais, que chegam regularmente. Todo dia 10, dia 20, dia 30, esse dinheiro é depositado nas contas da Prefeitura. Então, não há motivo para alegar qualquer tipo de situação local para interferir nisso. Caso não haja um novo posicionamento da Prefeitura, o sindicato informou que vai realizar uma nova manifestação e vai convocar outras categorias empregadas pelo governo municipal, que também têm direito ao reajuste salarial.
A Prefeitura informou em nota que houve um grande impacto financeiro nos cofres municipais após as chuvas de fevereiro e março e que está fazendo estudos para garantir a concessão e manutenção do dissídio para todos os servidores. A Prefeitura disse ainda que pagou 2 abonos para os servidores da educação referentes ao rateio do superávit do Fundeb. O primeiro foi pago no dia 30 de dezembro e o segundo no mês de abril, representando um 14º salário para os profissionais da educação. E você vai ver depois do intervalo. CPTrans vai notificar a empresa responsável pelas obras do terminal rodoviário do centro. Rua de acesso ao Trono de Fátima continua com destroços da tragédia do início do ano. Consumidores apresentam quase 1 milhão de reclamações na Anatel. A maior feira de moda íntima volta a Nova Friburgo em setembro e de forma presencial. O governo do Rio de Janeiro vai contar com mais um posto de testagem da varíola dos macacos. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Após inúmeras reclamações de passageiros relacionadas à má condição do terminal rodoviário do centro de Petrópolis, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes vai notificar a empresa responsável pela reforma. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes vai notificar a empresa responsável pela reforma do terminal rodoviário do centro. Segundo a Prefeitura, a reforma, que teve investimento de R$ 964 mil, começou em 2019 e foi entregue em junho de 2020, mas já apresenta danos: infiltrações, vazamentos, o forro de PVC com buracos, entre outros problemas que, para quem depende do transporte público, é obrigado a conviver com essa situação. Está precário. A situação da rodoviária está muito complicada, porque de vez eles investem na rodoviária no público, eles querem investir em negócio de festa. De acordo com a Prefeitura, se a empresa responsável não fizer os reparos urgentes, vai ser multada. Apesar das cobranças que estão sendo feitas, uma licitação está em andamento para que a obra seja concluída. O terminal rodoviário conta com 80 linhas de ônibus, cerca de 100 mil pessoas passam pelo local diariamente. As reclamações mais frequentes é em relação ao banheiro feminino, que está com o teto caindo, além de ficar fechado nos horários de pico. Esse banheiro está caindo aos poucos, entendeu? Quando chove, ninguém tem banheiro. Aquele no banheiro tá sempre fechado, aí se fazer obra e nunca faz, né? Na última terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis realizou um pregão para a contratação de uma obra de contenção na rua que dá acesso ao Trono de Fátima. A região, que também foi atingida pela tragédia, contém diversos problemas. As placas continuam no mesmo lugar. O que mudou na rua Frei Siriaco, que dá acesso ao Trono de Fátima, foi a placa da Prefeitura, indicando obras na região. Obras, inclusive, que estão atrasadas. A previsão para término era o dia 13 de agosto, mas basta seguir o caminho para notar o tanto de trabalho que ainda precisa ser feito. A Prefeitura informou que vai realizar a contratação de uma empresa para a construção de um muro de contenção na localidade. O pregão será realizado nesta terça-feira, mas enquanto isso, a rua que dá acesso ao Trono de Fátima continua assim, com lama, o que dificulta o acesso de turistas e moradores e que também coloca a vida deles em risco ao passar pela localidade. Por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, o muro de contenção de 35 metros vai ser construído com um custo de R$ 425 mil. Roberto Paulo é morador da localidade e conversou com a nossa equipe na primeira visita à região em abril e relatou mais uma vez que nada foi feito. E até hoje não houve essa conclusão. Fizeram um pequeno muro na parte de lá, mas a parte mais acidentada, que é o nosso acesso, está parada há muito tempo. E até agora
houve promessas, mas não nada cumprido, né? Eu acho que é um descaso com a nossa rua. É uma rua de nome, a Rua do Encanto, uma rua de acesso aos turistas, e nós não estamos tendo esse acesso. Por conta da interdição na rua Monsenhor Barcelar, moradores devem acessar a região pela Rua do Encanto, que também apresenta dificuldades. Parte de uma barreira que deslizou continua à beira da via. Basta olhar os pneus dos veículos dos moradores. Por conta de problemas de acesso, a visitação de turistas ao Trono de Fátima também é prejudicado. Dificulta em tudo. Exemplo, nós temos uma parte ali que está acidentada e nós não conseguimos passar. Para termos acesso, nós temos que passar pelo canto do cemitério, descer a Valparaíso para chegar à cidade. E o trânsito, do jeito que está, tumultua mais ainda. Então nós não temos acesso. Realmente, nem turista está tendo acesso a isso. Fica muito difícil para a gente, né? As obras para o muro de contenção devem ser realizadas em 120 dias. Já os recursos foram disponibilizados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. A Agência Nacional de Telecomunicações registrou mais de 950 mil reclamações contra prestadoras de serviço de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móvel e fixa. O resultado do primeiro semestre desse ano retoma a tendência de queda nas reclamações desde o recorde de 4 milhões de queixas registradas em 2015. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações mostram que durante o primeiro semestre de 2022 foram registradas mais de 950 mil reclamações contra prestadoras de serviços de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móvel e fixa. Segundo a Anatel, o número de queixas apresentadas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor representa um volume de 6,5% menor do que o registrado no segundo semestre de 2021. O índice de reclamações, que é calculado a partir do número de reclamações mensais das prestadoras por 1.000 acessos, caiu de 0,55 para 0,51 entre o segundo semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2022. Mandando conta abusiva, sabe? Cobrando coisas que já foram pagas, e isso me deixa transtornada. Os dados registrados no primeiro semestre deste ano retomam a tendência de queda no número de reclamações desde as 4 milhões registradas em 2015. O serviço que teve o maior número de reclamações foi o celular pós-pago, com 360 mil queixas, seguido pelo serviço de banda larga, com 240 mil queixas. Ainda segundo os dados, o serviço de celular pré-pago foi o terceiro maior alvo de reclamações e registrou cerca de 143 mil queixas e um IR de 0,20. Seguido do serviço de telefonia fixa, com 135 mil reclamações e IR de 0,85. A TV por assinatura registrou 65 mil reclamações e IR em 0,72. Em contrapartida, os petropolitanos dificilmente enfrentam problemas com os serviços. Já teve algum problema com empresa de telefone, de celular? Não, com nada. Tudo 10, nada, não tem problema com nada. Por enquanto tá tudo bem. Como é que é a rede de internet, de telefone, de celular lá onde a senhora mora? Lá é ótimo. As reclamações contra as prestadoras desses serviços podem ser feitas de forma online no site gov.br/Anatel, onde há uma área específica para o consumidor fazer a reclamação. Do dia 1º de setembro até o dia 4, Nova Friburgo vai receber a FEVEST 2022. A feira de moda íntima volta a ser presencial após 2 anos. Nos primeiros 4 dias do mês de setembro, Nova Friburgo vai receber a FEVEST 2022. A feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima vai contar com 19 grupos com o objetivo de trazer uma reflexão sobre as novas tendências e o consumo do ramo. O evento não ocorria presencialmente há 2 anos por conta da pandemia. Carla é uma das participantes e contou sobre o retorno presencial. Desde que a gente começou a participar, a gente adora, né? Mas a gente entende também a importância de estar presente. É muito mais do que um retorno financeiro, né, que a gente tem, que é super satisfatório, mas muito além disso, a FEVEST ela proporciona, né, para o empreendedor essa união, né, fazer parte dessa comunidade. Serão realizadas palestras, debates e talk shows. Alunos do curso técnico em vestuário, costureiro e industrial do vestuário vão apresentar, por meio do projeto Novos Talentos, a moda pós-pandemia.
A FEVEST é um dos principais eventos de moda do estado do Rio. Na 33ª edição, as peças apresentadas visam design, saúde, sustentabilidade e reaproveitamento de tecido. Durante o evento, as peças selecionadas por votação vão ser apresentadas no desfile de abertura da FEVEST deste ano. A feira é aberta ao público e a entrada é franca. Os visitantes vão poder comprar peças durante o evento, que também conta com uma praça de alimentação. O governo do Rio de Janeiro abriu mais um posto para o diagnóstico de varíola dos macacos. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira e a expectativa é que mais postos sejam abertos ao longo deste ano. A nova unidade do posto para o diagnóstico de varíola dos macacos foi aberta em São Gonçalo, no bairro de Columbandê. A coleta de material nos postos vai ser realizada apenas em pacientes encaminhados pelas unidades de saúde da rede pública, após a realização de exame clínico que indique a suspeita de contaminação. As amostras vão ser recebidas pelo Laboratório Central Noel Núteus e enviadas para análise nos laboratórios referenciados pelo Ministério da Saúde no estado do Rio de Janeiro. Ainda nesta semana também vai ter a abertura do terceiro posto, que vai funcionar no Centro de Saúde Vasco Barcelos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a secretaria, a unidade será de referência para atender aos municípios da região que não possuem o serviço de coleta. O planejamento inclui também a abertura de um quarto posto na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Gabriel Fachola para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. 4 instaladoras de GNV são interditadas em operação da ANP. Projeto de lei aprovado no Senado visa dar transparência para trabalhadores que atuam por aplicativo. Secretaria de Saúde de Petrópolis faz alerta sobre a febre maculosa. Organização Mundial da Saúde vai alterar o nome da varíola dos macacos. Paixão mais cara. Pacote de figurinhas para a Copa do Mundo dobra de preço em 2022. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Após 3 casos de explosão em postos de combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis realizou uma ação nos postos do Rio de Janeiro. Foram autuados 34 veículos e 24 foram rebocados. Uma ação realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para fiscalizar veículos que abastecem com gás natural veicular nos postos de combustíveis no Rio de Janeiro abordou 187 veículos na semana passada. Foram autuados 34 veículos e 24 rebocados para o depósito do Detro RJ em Vargem Grande por problemas relacionados ao registro do kit de GNV. Desde 2021, uma lei municipal no Rio de Janeiro proíbe o abastecimento com GNV em carros que não tenham o selo do Inmetro. Segundo dados, 60% dos veículos do município com GNV estão irregulares. Segundo a ANP, nos 11 agentes econômicos fiscalizados, não foram encontradas irregularidades. Os fiscais verificaram se o abastecimento com GNV estava respeitando o limite máximo de pressão, que é de 220 bar. Além disso, 3 postos foram autuados por irregularidades, como venda de produtos vencidos e problemas de quantidade dos combustíveis. O órgão também interditou 4 instaladoras de GNV irregulares.
Até julho deste ano, 23.445 veículos que fazem uso do GNV rodavam pelas ruas de Petrópolis, de acordo com o Detran RJ. Para os motoristas, o essencial é manter distância durante o abastecimento. Eu abro a mala, me afasto, né, que eles recomendam que a gente se afaste, de preferência não ficar atrás, né, ficar para as laterais ou na frente. E faço a revisão, né, todo ano a gente faz a vistoria anual para que isso não aconteça, né. E eu também tenho pesquisado e vi que de 5 em 5 anos você tem que fazer uma reciclagem da botija. O meu tem gás, tem. Está legalizado, tudo direitinho, na vistoria, vai vencer agora em outubro. Eu saio do carro, né? Desligo, né? Apago o farol, né? Desligo o rádio também, né? Em julho, um carro explodiu no posto de combustível enquanto abastecia o cilindro de gás do veículo e deixou uma vítima fatal e uma ferida na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo bombeiros, o equipamento estava em mau estado de conservação e enferrujado. Também no início de agosto, um carro ficou destruído após uma explosão num posto de gasolina na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, não houve feridos. A parte traseira do veículo onde ficava o cilindro de gás foi a mais atingida. Cuidado padrão mesmo no abastecimento, verificar se está sendo colocado direitinho. Eu acho que é importante, né? A gente está fazendo toda aquela revisão, processo, tudo que a lei exige que a gente faça para estar com o veículo em dia e se manter seguro. Com o objetivo de trazer transparência para os trabalhadores que atuam por meio de aplicativos, o Senado aprovou o projeto de lei 1615, que determina regras e limites às empresas contratantes. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente para entrar em vigor. Foi aprovado no Senado o projeto de lei 1615 de 2022, que pretende regularizar o serviço de mercadorias e entregas por meio de aplicativo. O texto está em tramitação. O projeto de lei 1615 do Jorge Cajuru, né, ainda está em processo de aprovação, etc. Ele visa trazer mais transparência para essa relação de trabalho, né? São as empresas grandes que são essas donas desses aplicativos, então ele visa regular e trazer mais transparência para quem presta serviços através de aplicativo, seja de transporte individual, coletivo ou entrega de mercadoria. O texto aponta que há 7 anos trabalhadores que atuam por aplicativo não recebem um reajuste na tarifa e que a falta de transparência é o principal fator para o lucro das empresas que fornecem o serviço. Caso aprovada, o desconto, taxa e comissão das empresas não podem ultrapassar 25% do valor cobrado aos consumidores. O projeto também visa garantir direitos como INSS para a categoria, além de sindicalização e previdência social. Justamente como hoje em dia é uma relação muito pouco regulada, ele quer trazer pelo menos requisitos mínimos para que essa prestação de trabalho ocorra. Existe essa questão de você ter uma tabela mínima de 25%, por exemplo, do valor da corrida, quando a gente fala de aplicativo de transporte público, de você ter o recolhimento previdenciário de INSS de 3%, né, pelas empresas, para quem está prestando os serviços, e trazer também mais segurança, entrega de EPI, né, de equipamento de segurança, de você ter os canais de acesso para essa empresa, com que elas vão ter que ter endereço físico, telefone, meio de contato fácil para que os trabalhadores não fiquem só à mercê do algoritmo dessas empresas na hora de serem remuneradas. As empresas ainda devem ter registro no Ministério do Trabalho e Previdência, além de fornecer extratos mensais aos prestadores do serviço. Em caso de descumprimento, as atividades podem ser suspensas por tempo indeterminado. O texto vai passar por mais uma votação na Câmara e segue para ser sancionada pelo presidente. A Secretaria de Saúde de Petrópolis fez um alerta à população sobre a febre maculosa. O hospedeiro da doença é o carrapato e, por isso, é preciso ter cuidado na região rural e também com os animais que são mais suscetíveis à doença, como, por exemplo, o cavalo e o cachorro. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, está intensificando ações de conscientização relacionadas à febre maculosa. O período de seca, característico dos meses de abril a outubro, é mais propício para a disseminação da doença, que é transmitida após a picada de um carrapato infectado. Embora o número de casos em Petrópolis seja bem pequeno, tendo apenas 2 confirmados nos últimos 9 anos, é preciso ter cuidado, pois se a doença evoluir, pode levar ao óbito, se não for tratada precocemente. A febre maculosa é causada
picada de um carrapato infectado. O ambiente de maior proliferação dos carrapatos são aqueles ainda que nós podemos encontrar não só os animais domésticos, como os animais de criação. E é muito importante nós fazermos, principalmente quando nós vamos para algum lugar sabidamente, onde a gente sabe que existe infestação de carrapato, a gente olhar, inspecionar o nosso corpo a cada 3 horas, porque esses carrapatos, essa fase do carrapato, ela é muito pequenininha, então não é fácil de você perceber. Esse período é o mais propício para a proliferação da doença, já que é o período de reprodução dos carrapatos e por isso eles estão em maior número no meio ambiente. E é preciso estar atento, já que os sintomas são bastante comuns e podem ser confundidos com outras doenças. Entre os sintomas estão a febre alta, dores de cabeça, dores no corpo e lesões na pele, como por exemplo, manchas avermelhadas. Outras medidas de prevenção são não esmagar os carrapatos com as unhas, pois com isso podem liberar as bactérias que têm capacidade de penetrar através de lesões na pele. Aparar o gramado mais rente ao solo, facilitando a penetração dos raios solares. Usar carrapaticidas nos animais domésticos, como cães e gatos, e nos animais de criação, como os bovinos e equinos. O cão da cidade, que vai ao campo, é mais suscetível à doença, então é necessário tratá-lo com produto carrapaticida quando voltar à cidade. Como medidas de prevenção, para retirar esse carrapato, a gente deve fazer leves torções até retirar. A gente nunca deve esmagar esse carrapato, porque a bactéria pode ser liberada e ela pode até, se a gente tiver alguma lesão no corpo, ela pode penetrar. E como medida de prevenção, nós devemos manter os nossos animais, tanto os cães como animal de criação, sempre com controle de parasito. Nos últimos meses, muito se ouviu falar sobre uma nova doença em circulação em todo o mundo chamada varíola dos macacos. Mas a doença, na verdade, não tem qualquer ligação com os macacos. Para evitar confusões, a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai trocar o nome dado a esta varíola. A monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, já soma mais de 19 mil casos em todo o mundo. Os sintomas são bastante comuns e, inclusive, podem ser confundidos com outras doenças. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, na verdade, a doença não tem nada a ver com os macacos. A principal suspeita é de que os hospedeiros do vírus sejam majoritariamente roedores silvestres africanos, ratos e esquilos das florestas ainda pouco conhecidos. O macaco até pode ser infectado, mas ao que tudo indica, ele não é o principal hospedeiro natural. O vírus da monkeypox é um vírus parente do vírus da varíola humana, que foi erradicado na década de 70. Ele apareceu a primeira vez, foi identificado a primeira vez, em macacos que estavam na Dinamarca para pesquisa, mas eram provenientes da África. Chegaram infectados, tiveram uma doença que parecia varíola, cheia de bolhas. Esses pesquisadores desse local onde os macacos ficavam pesquisaram o que era, identificaram esse vírus parente da varíola e o chamaram de monkeypox, porque os macacos que estavam ali naquele momento têm. Depois disso, na década de 70, foram vistos os primeiros casos em seres humanos, na África Central, na República Democrática do Congo, onde a doença é endêmica até hoje. Um grupo com aproximadamente 30 virologistas publicou um manifesto pedindo a alteração do nome da doença. Chamado de necessidade urgente de uma nova nomenclatura para o vírus da monkeypox, o documento tem inclusive assinantes brasileiros. O nome varíola dos macacos já vem recebendo críticas há muitos anos, uma vez que este não é um animal conhecido por ser portador da doença. A Organização Mundial da Saúde anunciou que os nomes do vírus causador da varíola dos macacos vão mudar para que não haja confusão e que, como consequência, não seja praticada violência contra os macacos. Segundo a organização, vão ser feitos anúncios sobre os novos nomes o quanto antes for possível. A confusão começou em 1958, quando o vírus foi isolado pela primeira vez. Para isso, os pesquisadores utilizaram um macaco, espécie natural da Ásia, e assim foi rotulada a doença. Os macacos não têm nenhuma relação com esse atual surto de monkeypox. Na verdade, a doença só chama monkeypox, ou varíola dos macacos, como algumas pessoas traduzem em português, porque em 1958, quando foi descrito, a doença deu nos macacos, da mesma forma que está dando em seres humanos hoje em dia. Hoje em dia, esse surto está sendo mantido pela transmissão de uma pessoa para outra,
não tem nada a ver com nenhum macaco, ou na África, ou no Brasil, ou na Europa. Não tem nenhum macaco envolvido. Na última sexta-feira, as bancas disponibilizaram o famoso álbum de figurinhas da Copa do Mundo para o Catar. Mas neste ano, os colecionadores vão gastar o dobro do valor para completar o álbum. Os famosos pacotinhos voltaram. A busca pela figurinha especial ou pelo craque da seleção são um dos principais objetivos daqueles que colecionam o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Mas para quem pretende completar o álbum, vai gastar um pouco mais este ano. Um pacotinho como esse, que contém 5 figurinhas, custa R$ 4,00. Ou seja, cada figurinha tem um custo de 80 centavos. A alta é de 100% quando comparado à Copa de 2018, quando o pacotinho custava R$ 2,00. Se levarmos em consideração o preço das figurinhas em 2006, o aumento é de 566%. Com o passar dos anos, os pacotinhos aos poucos foram subindo de preço. Em 2006, o álbum custava R$ 3,90 e o pacotinho 60 centavos. Em 2010, somente as figurinhas aumentaram para 75 centavos. Na Copa de 2014, realizada aqui no país, o álbum sofreu um reajuste para R$ 5,90 e o pacotinho de figurinhas foi para R$ 1,00. Na Copa passada, somente as figurinhas aumentaram de preço. O custo do álbum de capa feita de papel tem um valor de R$ 12,00. Já o de capa dura custa R$ 44,90. Nas bancas, ainda é possível comprar combos, que concedem descontos aos fãs de figurinhas. De acordo com os jornaleiros, a venda não foi impactada. Não diminuiu em nada. Está vendendo a mesma quantidade, continua vendendo bem. Sim, uma boa procura e a gente espera agora na virada do mês, né, que essas vendas se multipliquem, mas está muito bem aceita, está muito bom. Copa é Copa, né? Vem as crianças, aí vem os netos, aí todo mundo, né, cai em cima. Desde a Copa de 2010, Diogo Cardoso é colecionador e deu dicas de como completar os álbuns. Então, eu coleciono o álbum de figurinha da Copa desde 2010. Na época de 2006 eu não entendi muito bem nem o que era, então eu não colecionei por isso. Mas o de 2010, 2014 eu consegui completar fazendo muitas trocas, até porque na época era mais em conta também, os pacotes de figurinha tinha por 75 centavos de 2010 e por R$1 de 2014. Mas fazia muitas trocas na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis, onde sempre teve muita troca de figurinha lá, é o ponto de troca de figurinha em toda a Copa do Mundo. Então lá eu consegui a maior parte para trocar as repetidas e pegar as que estavam faltando. Mesmo com um preço mais alto, Diogo vai tentar completar o álbum este ano. Hoje está complicado, a gente faz pela emoção, né? Porque se fosse pelo preço não fazia não. Porque realmente, né, R$4 aumentou da última Copa para cá, teve um aumento de 100%, era R$2 no de 2018. Né? Fora o livro ilustrado também, o álbum que aumentou bem, né? Acabou indo agora de R$ 7,90 foi para R$12, então deu um salto gigantesco. Tá um pouco mais complicado, né? A gente quer completar, agora se vai conseguir é meio complicado dizer. O álbum contém 670 figurinhas entre jogadores e emblemas, sendo 50 especiais e 80 raras. Com um cálculo básico, para completar, é preciso desembolsar R$ 536, fora o custo com as repetidas. Na internet, é possível comprar álbuns completos por mais de R$1.000. Na segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.